Bom, eu, durante as palestras, fui tomando notas aqui de alguns pontos de cada palestrante que, para mim, foram muito preciosos. E tem um aspecto que a Cibele usou uma expressão muito interessante, que ela falou em causas e condições do crescimento. Durante a palestra dela, ela discorreu sobre esse assunto. E uma coisa que eu tenho procurado descobrir é uma palavra que pudesse sintetizar quais são as causas e condições do crescimento que a gente costuma ou consegue identificar em uma empresa ou em uma cultura organizacional. É claro que é difícil conseguir numa única palavra, num único arquétipo, num único significado, numa única palavra, conseguir expressar as causas e condições do crescimento. Mas eu queria convidar vocês a me ajudar a refletir sobre isso. Se a gente pudesse definir em uma palavra ou em duas palavras aquilo que a gente encontrou nas nossas carreiras e na nossa experiência que pudessem ser o sinônimo daquelas empresas que têm uma atitude em relação ao crescimento que engaja as pessoas, que é uma atitude necessária para poder romper as barreiras que impedem a transformação de acontecer. Se a gente pudesse escolher uma palavra para designar essa atitude, esse espírito de uma empresa voltada para essa evolução permanente, qual seria essa palavra? Alguém poderia arriscar uma? Eu tenho uma, mas eu queria deixar para depois a minha. Se alguém tiver, a gente só tem 2 microfones aqui. Se vocês puderem. Alguém tem alguma... Alguém quer começar? Ulisses, você. Pronto. Olha, eu, como você sabe, acho que as pessoas não sabem, mas eu voltei do Butão e fui lá reconhecer ou conhecer a felicidade interna bruta deles, né? E de fato tem uma questão importante que eu descubro por lá, e a gente consegue identificar. O monge que me recebeu, que é o porta-voz do FIB, é o monge Kempo, ele leva o conceito para o mundo inteiro, né? E eu tive com ele 2 dias fazendo uma entrevista, tal, saiu no projeto Draft. Quem que tiver curiosidade pode ler minha reportagem. E ele, no final da entrevista que ele me deu, no 2º dia, ele falou que, infelizmente, o FIB não caberá no mundo, porque ele precisa de um denominador comum, que é um denominador cultural, mas caberá nas empresas, que as empresas têm uma cultura, como você mesmo apontou, né? Um pouco mais controlada, né? Um líder consciente, né? Uma cultura um pouco mais controlada. E ele disse que uma das coisas que fazem as pessoas felizes no Butão é a legitimidade de atitude. Então, a legitimidade, para mim, parece ser uma palavra dentro das corporações, né? Quanto mais legítimo, mais transparente, mais claro, mais objetivo, menos hidden agenda. E a gente ouviu muito da tua palestra a questão da transparência, né? Também. E um pouco do amor também, né? Da coisa do legítimo mesmo, né? Quando é legítimo, é feito com amor, né? E eu também falei na minha palestra sobre esse amor que as marcas precisam entregar, não só as corporações. Então, me parece que legitimidade, né, em atitude, me parece que tem um pouquinho a ver com isso que você está falando. Muito bom. Obrigado, Ulisses. Pedro. Passa para o Pedro, por favor. Talvez 2 palavras. Não. Eu acho que, observando o exemplo os exemplos das empresas que crescem mais rapidamente, eu sempre percebo que elas são como amebas, né? Elas vão se dividindo, vão encontrando novas áreas para entregar valor, né? Às vezes fazendo aquisições. O M&A é parte, por exemplo, da estratégia de agregar valor ao cliente, né? Então, eu acho que a autonomia das unidades de negócio
com pessoas capazes, preparadas, né, conscientes. Quer dizer, eu acho que é fundamental. Eu cada vez mais eu gosto do modelo descentralizado, autônomo, com pessoas competentes. Inclusive, essas são posições que as pessoas aspiram nas empresas. Eles querem ter um P&L, eles querem ter responsabilidade, eles querem trabalhar com o time. Então, esse conceito de autonomia e vem em si do Warren Buffett. Isso é Berkshire Hathaway. A Berkshire Hathaway é uma empresa de 200 bilhões de dólares e tem 11 pessoas em Omaha, no prédio, como vocês citou o exemplo, são 11 pessoas operando uma empresa de 200 bilhões. Então, para mim, esse conceito de autonomia responsável é interessante. Muito bom. Bem, eu não sei, eu não sou muito boa assim desse bate-pronto, não, mas quer dizer, uma coisa que eu observo mais na minha organização, né? Nós temos 5 unidades de negócios, mas é uma vontade, né? Um desire, talvez seja a palavra mais, né? Não é tanto desejo em português, né? Não sei, em inglês tem uma força maior, né? Eu vejo aquela rapaziada, né, com a real intenção e vontade de inovar o nosso negócio, né, de entregar uma coisa diferente para o nosso cliente, né? E a gente tem usado muito tecnologia, né? Muito. E a gente percebe esse pulsar nessa rapaziada, né? Mais até do que do board, né? Então, junta um pouco o que ele está falando do ponto de vista de autonomia, né? Que isso não é necessariamente um projeto top-down, né? E, então, talvez o desire, que pega um pouco da atitude que você falou, né? É o que eu posso, quer dizer, que me veio a imagem daquela turma da nossa empresa, que o brilhinho dos olhos deles, né? Então, desire, alguma coisa assim. Muito bom. Obrigado. Posso pegar? Eu também não vou ter uma palavra, vai muita dificuldade, eu vou ser muito prático, né? Eu tentei pensar, como é que eu vou tirar perguntinha fácil essa? Ele só faz pergunta fácil, né? Incrível. Mas eu pensei num conjunto curto de coisas que talvez traduza essa coisa de causa e condição. E, para mim, é algo do tipo uma oferta campeã gerida com excelência. Uma oferta campeã é aquela oferta que tem encaixe no mercado, que o mercado que emplacou, que o mercado adorou. Isso causa crescimento, porque o mercado vai puxar, né? Só que, se você não gerir com excelência essa entrega dessa oferta, você não vai conseguir fazer a tua empresa crescer. A condição é uma gestão com excelência. Eu tentei encaixar, talvez na minha história da Bematec, realmente a gente teve sucesso com ofertas campeãs geridas de forma excelente, né? E aí tentei trazer para a nova era aqui, né, do nosso colega, e eu pensei na empresa holandesa, e eu acho que ela está tendo sucesso porque ela tem uma oferta campeã gerida de forma excelente. Ou seja, é uma gestão nova, é um novo jeito de gerir, mas é gerida com excelência. Eu acho que a oferta campeã gerida de forma excepcional serve. Ser bem conciso, mas acho que esse binômio propósito-liderança, acho que são as duas coisas que, juntas, né, com elas, o céu é o limite, literalmente. Então, a questão do propósito é uma palavra que, infelizmente, muitas vezes ficou desgastada, né, porque muitas empresas laranja, que eu mencionei aqui, usam, né, e abusam da ideia de missão, etc., mas isso não é algo vivo. Mas, de fato, quando isso está presente de maneira genuína e com uma liderança, que não necessariamente é um chefe, não é isso, né? Inclusive, acho que ficou claro com a questão da autonomia, mas a liderança que assegura um espaço para que essa visão se mantenha viva na organização, aí realmente, com isso, muitas pessoas pulam dentro do barco e o crescimento é consequência. Aliás, essa empresa holandesa que eu mencionei é curioso porque o CEO ele diz o seguinte, que as enfermeiras dos concorrentes começaram literalmente a se demitir e bater na porta para trabalhar lá. Ninguém mais queria trabalhar no modelo tradicional, porque ali tinha propósito e tinha liderança. Muito bom. Obrigado.
Bom, a minha palavra que eu tenho procurado nos últimos anos encontrar e tentar traduzir no espírito das empresas que mais conseguem crescer de maneira relevante, em uma palavra eu diria que é ousadia. Eu percebo nas empresas que são campeãs de crescimento muita ousadia. Ousadia para questionar o senso comum, para ir além do óbvio, para poder dizer com muito respeito que discorda do chefe e para vender uma ideia de um caminho melhor. Alguém que diz assim, o mercado talvez não... eu não sei direito como a gente pode conseguir convencer o mercado de que essa é a nossa singularidade, mas eu acho que a gente deve tentar, porque eu enxergo algo de diferente aqui nessa... Acho que tem uma oferta campeã que talvez ninguém está olhando, mas eu quero ter ousadia de propor essa oferta campeã. Então, para mim, ousadia é uma palavra muito importante. O Marcel fez um comentário muito importante ao longo da apresentação dele e que, para mim, é algo que, puxa vida, é um resumo muito interessante da vida de muitas empresas que eu tive a oportunidade de conhecer e da minha própria. Quando ele disse que as empresas passam por várias crises ao longo da sua existência. E ele disse, eu vivi na minha empresa várias crises ao longo da vida da nossa empresa. E a gente está atravessando um momento de crise em que muitas empresas estão com muito medo de não conseguir atravessar para o lado de lá, por causa das transformações que a gente está vivendo. Aí eu queria ouvir um pouquinho de cada um de vocês. Como é que é essa experiência desses ciclos de ascensão e queda, de nascimento e morte, que a Cibele falou na apresentação dela? Quer dizer, como lidar com essas várias crises e não perder esse espírito de ousadia, que, para mim, é uma marca registrada sua, por exemplo, e não perder essa vontade de acreditar e de ter certeza que a gente vai vencer no final, haja o que houver. Vou começar aqui. Eu acho que com basicamente duas coisas, né? Pegando essa coisa da ousadia, mas também entendendo que a coisa é cíclica. Né? Depois da quinta crise, mais ou menos, não sei se é da terceira ou da quinta ou da sétima crise, você começa a perceber que a coisa é cíclica. Desde que você tenha propósito, ousadia, foco, persistência, perseverança, desde que você seja um empreendedor com essas características que vão te levar para o sucesso, naturalmente, que são essenciais, você entende que o negócio é um ciclo e que tem uma hora que as coisas vão melhorar e você tem que estar preparado para esse momento de melhora. Tem a ver com a frase do Drucker, citado aqui, né, que a turbulência vem, a crise vem. Isso em qualquer lugar do mundo, mesmo em países com menos crises macroeconômicas. O próprio Estados Unidos teve uma grande recente, aí no mundo todo, mas 2008, a turma sofreu bastante. A turbulência vem e você não pode evitar, né? É um fator externo que acontece. Você tem que estar preparado para essa turbulência e para sair maior dessa turbulência do que você entrou. Eu acho que é por aí. Entender que a coisa é cíclica e estar preparado para esses momentos e saber a hora de ficar quieto, saber a hora de ser ousado. Né? Acho que isso é importante. Bom, eu vou tentar contribuir aí com a pergunta, Luzio. Não sei se eu vou conseguir, em primeiro lugar, porque nesse tema, né, de governança, ética, compliance, é um tema que explodiu aí nos últimos anos, em função de tudo isso que a gente viu. Então, lá na Direcione ainda não tivemos essa crise, e eu acho que isso tem a ver com outro fator que também, não sei se você vai ficar bravo, mas que nós decidimos, pelo menos eu decidi, não crescer muito. Então, eu sou contra um pouco, porque, para mim, um valor muito importante é tempo. Então, várias vezes eu deixei de crescer para não crescer, os problemas não crescerem mais, né? Mas eu posso dizer, por vários clientes, empresas que a gente tem visto, que eu acho que esses temas um pouquinho mais
qualitativos que nós mencionamos, como cultura, propósito, etc., eles são especialmente importantes nos momentos de crise. A gente está cheio de empresas só das horas boas, isto é, que prendem as pessoas pelo dinheiro. Na hora que a empresa tem a primeira crise, a empresa some. Então, se a gente pegar, por exemplo, o caso de uma UTC, que acabou de ter um escândalo enorme, o que era a UTC? Qual é o propósito da UTC? Não existe. Não existe. É uma pessoa que conseguiu um canal para gerar dinheiro, esse canal cresceu, chegou a ter 20 mil funcionários, mas na primeira crise ela some, assim como muitas outras que a gente viu no mercado. Então, são esses temas, como uma cultura forte, um propósito maior, que são especialmente importantes nos momentos de dificuldade, porque isso vai ser a cola que vai unir as pessoas e fazer com que a empresa possa superar esses momentos que invariavelmente vão acontecer. Então, pelo menos é assim que eu vejo como especialmente importante esse tema, né, mais humano aqui, nessas situações. A gente tem 12 anos de vida, né, e já temos um faturamento bastante alto para uma agência, 200 milhões em compra de mídia, né? Já somos uma das 30 maiores agências do Brasil e somos independentes, quer dizer, crise é o tempo todo, porque quando tem crise macroeconômica, corta marketing. Quando tem crise dentro da empresa, corta o marketing. Quando tem crise, corta o marketing, ou seja, eu estou sempre sendo cortado. Então, a gente vive em crise, do ponto de vista de companhia, a gente vive em crise. Mas quando a gente abriu lá em 2006, 2005, 2006, a gente abriu com 7 princípios fundamentais. Os 7 princípios nunca escorregaram pelo ralo, desde o primeiro dia até a maior crise. Então, a gente preservou princípios. Nós talvez sejamos uma das poucas agências que diz não para cliente. Não, que eu não quero este cliente. Ah, não, eu tenho que faturar. Não, eu não quero este cliente. Não quero por questões éticas, não quero porque cuida mal do fornecedor, porque espreme o fornecedor, nunca é win-win. Não quero o cliente porque tem questões éticas pessoais dos gestores. Então, eu consigo fazer isso. E estou lá nas 30 maiores agências do Brasil. Então, não é uma questão de você ceder ao dogma. Na verdade, você não pode ceder nunca ao dogma do mercado, né, que você já tinha falado, mas se manter fiel aos princípios. Eu acho que talvez as crises são menores quando você é fiel a você mesmo, né? Eu concordo, né? A cultura realmente é importantíssima, mas o que tem levado a Sotrec a se manter saudável, e olha, eu tenho 28 anos de empresa, eu já vi algumas crises, né? É a velocidade em agir. Quer dizer, nós somos um dealer Caterpillar, existem vários exemplos de outros dealers no mercados semelhantes e que, numa hora de crise, sucumbe. Nós temos um trough plan, né, onde a gente define alguns indicadores, porque senão você vira o sapo esquentando na água, né? Porque, não, mas vai melhorar, não. Ainda mais nós temos vários mercados, né? Não, mas o mercado aqui, mineração está bem, né? Então você vai esquentando dentro da panela e se você bobear, você morreu mesmo, né? Então, nós temos um trough plan que a gente segue, né? Já tem uns 12 anos, né, que a gente criou ele, e com alguns indicadores de mercado mesmo, né? O preço da minério de ferro, alguns indicadores, não são indicadores nossos, e com um plano de ação. Se acender 3 indicadores... Enfim, isso é um detalhe técnico, mas é a velocidade em agir. Isso é reconhecido no mundo Caterpillar, né? A nossa velocidade em agir. Porque quando você tem uma empresa, né, 90% do país, né, hoje com 4.500 funcionários, mas nós já fomos 6.000 funcionários, você tem que saber agir. Se você tiver com o estoque lá em cima, cara, tu leva um chacoalhão, né? Mas sem nunca ferir nossos valores. Tanto que, no ano passado, a gente tomou algumas medidas duras, fizemos demissões,
E aí tinha uma decisão, né, que a gente tem uma pesquisa de clima organizacional, que a gente faz com uma metodologia da própria Caterpillar, né, e era um ano que a gente ia pular, que a gente já estava há alguns anos, e aí nós íamos passar para o ciclo de 2 em 2 anos. E aí eu levei para o board, né, eu falei, olha, eu quero a opinião de vocês. Para mim, não é um ano de pular. Se a gente pular, a gente está escondendo a cara e nós temos que dar a cara a tapa nesse momento. E nós demos. E o que é mais bacana é que a pesquisa de clima não caiu naquele ano nenhum dos fatores. Então, a organização entendeu o que a gente estava fazendo, né? Mesmo demitindo gente, tomando medidas bastante duras, né? Então, velocidade, para mim, sem perder a ternura, né? Não sei se eu tenho muito a acrescentar, adicionar. Eu venho de um paradigma diferente da indústria, né, onde é altamente cíclica. A indústria automotiva, ela tem ciclos muito profundos, né? Então, 2 coisas eu aprendi nesse tipo de indústria. A primeira é, eu tenho que trabalhar com o meu network, com outsourcing, com terceirização, porque eu não posso investir todo o capital que eu preciso na época de alta. Eu preciso saber dosar o meu investimento de capital e trabalhar com fornecedores, trabalhar com terceirização no momento de alta para poder enfrentar a baixa, né? Isso é extremamente importante, né? E o outro fator é aquilo que eu falei hoje. A gente tem que gerenciar complexidade em qualquer situação. Quem tem um portfólio grande de produtos, vocês, acho que a maioria, a exceção talvez do Marcelo, estão na área de serviços. Quer dizer, você tem um portfólio grande para competir, você vai investir capital, você vai ter máquina, você vai ter gente. Quer dizer, não é tão fácil esse momento, a gente se segurar no momento de crise, falta caixa, sua conta no banco está vazia, você tem que agir. Então, a situação é: cuide da complexidade em todo momento, tanto na alta quanto na baixa, né? Não deixe o seu portfólio inflar, não faça investimentos em produtos que são 20, né, para clientes residuais. Quer dizer, é muito importante gerir a complexidade e saber trabalhar com a sua rede de fornecedores e terceiros, né? Muito bom. Tem um terceiro tema que, para mim, permeou também vários dos painéis ao longo do dia, que é a importância dos valores. E eu tive a oportunidade de presenciar decisões e atitudes em empresas como a Bematec, a Sotrec, em que expressavam uma fidelidade absolutamente firme, convicta com os valores. Mas, ao mesmo tempo, como disse o Alexandre, eu também vejo uma quantidade enorme de empresas em que não tem valores formulados, ou se tem, é porque algum consultor passou por lá e mandou fazer, ou porque algum executivo passou por lá e resolveu escrever, está engavetado em algum lugar. Às vezes eu pergunto, cadê os seus princípios? E aí alguém fica demorando para achar, não, mas essa versão, tem uma versão mais atualizada, e aí nunca a gente acha qual é a versão mais atualizada dos valores, né? E talvez até alguns dos que estão aqui possam se identificar com esse cenário. A pergunta que eu queria fazer para vocês é o seguinte: qual é o meio de se formular valores e de se praticar valores que, de fato, a gente acredite e que, de fato, a gente use para tomar decisão numa empresa? E não simplesmente para poder cumprir tabela. Não, vamos colocar aqui 3 ou 4 valores, e, de preferência, aqueles que vão causar a melhor percepção possível, né? Como criar essa genuinidade, não sei se como criar valores genuínos, né, e conseguir de fato praticá-los. Posso começar? Pode. Vamos fazer o contrário agora. O contrário. Não, eu tenho só uma ideia que eu sempre carrego comigo, que é os valores originais que criaram a empresa. Eu acho que são importantíssimos. É importante a gente preservar a ideia original e acrescentar e adicionar. Eu acho muito importante trazer isso ao longo da vida da empresa, né? Eu vejo isso em várias companhias. Quando você perde o sentido original, o valor original, os valores originais, eu acho que a empresa perde a alma, né? Então, eu acho que, em primeiro lugar, a gente deve tentar preservar
essa cultura, esses valores originais. É claro que eles evoluem, a gente passa por transformações, a gente escreve outras páginas, mas é muito importante. Às vezes um fundador está ali, né? A Bematec, por exemplo, vocês fundaram a Bematec com alguns princípios, com uma visão, né? Eu acho que carregar essa visão para frente e trazer pessoas nessas é muito importante, manter isso original. Espero que a TOTVS mantenha. Bem, eu vou compartilhar aqui uma experiência, né, que eu acho que fez um bocado a diferença. Bem, nós somos uma empresa de 75 anos, estamos indo para a terceira geração, né? E, então, sem sombra de dúvida, os valores eles permanecem. Mas nós percebemos, num determinado momento, o quanto que era importante que esses valores eles estivessem pulsando na base da liderança da organização. E também, meio que por acaso, numa época de crise, isso foi em 2008, não podíamos continuar no pipeline de desenvolvimento das lideranças, saímos, eu e a gerente de recursos humanos, em campo, e fomos continuar o nosso treinamento das lideranças. E nós decidimos, na época, que nós queríamos construir o código de conduta junto com todas as lideranças. E revisar os valores. Nós tínhamos 8 valores. Se não me engano, você mesmo deu um toque que tinha valor demais ali, né? E alguns se desdobravam, né? E aí, eu e a Tereza fomos em todas as regiões, porque significa você sair pingando, né? Vai a Belém, vai a Goiânia, Belo Horizonte, São Paulo, faz treinamento com todas as lideranças e com todos eles nós reescrevemos os valores da empresa. Quer dizer, na verdade, foi muito mais uma síntese, mais uma síntese que saía da boca deles. E, como segundo passo, a gente redigia o código de conduta. Saiu briga a dar com pau, né, nesse workshop, mas hoje eu desafio qualquer um de chegar em qualquer um desses líderes, eles levantam a bandeira dos valores, porque eles escreveram. Eles desenharam esse código de conduta e os valores. Então, é uma experiência, assim, né? A gente fala um pouco de legado, né? E esse é um legado que eu tenho, assim, orgulho, né, de ter, sem querer, porque eu não tinha essa intenção toda, né? Mas, nesse programa, a gente teve esse... Foi um resultado espetacular. E hoje a gente continua vendo isso daí, né? Está 10 anos aí. Não vou ser repetitivo, na verdade é exatamente isso. Eu vou falar mais em nome do capitalismo consciente, que eu sou curador. A gente lá acredita que valor se aprende por exemplo. E, por isso, um dos pilares do capitalismo consciente é o líder consciente. Então, quanto mais você aplica e exemplifica na prática, mais o valor vai disseminar. Ele não tem que estar no livro, né? Ele tem que estar no dia a dia. Então, é o líder consciente, que é um dos pilares fundamentais do capitalismo consciente. Acho que muito já foi falado. A pergunta é excelente, né? Porque, sem dúvida, há alguns casos de empresas que genuinamente, né, são fiéis aos seus valores, mas, infelizmente, com base na minha experiência, a grande maioria trabalha com a ideia de valores ou princípios à la Groucho Marx, né? Que assim, eu tenho os meus princípios, mas se você não gostar, eu tenho outros. Então, essa coisa do o valor, né? Você vê se ele realmente é para valer no momento ali das decisões, principalmente do exemplo da liderança, quando você tem que escolher entre fechar um negócio, né, por vias tortas, ou deixar de fazer o negócio. Quando, por exemplo, também em outra situação, você diz que um valor fundamental é o respeito ao próximo e o diretor sai gritando com os outros. Aí, obviamente, isso daí tem um efeito enorme na organização, já que os comportamentos são replicados, né? É um efeito cascata. Então, sem dúvida, é importante
a alta administração enfatizar os valores, enfim, nos contatos e periodicamente, mas mais importante ainda é eles demonstrarem, né, que esses valores estão vivos na organização. É difícil diminuir a importância dos líderes na manutenção e no reforço desses valores. Além da questão da liderança, o outro elemento-chave é você ter um ambiente, como eu mencionei, de segurança psicológica, onde as pessoas sintam que há espaço para emitir seus pontos de vista em relação a questões de negócio, técnicas, mas também em relação a questões éticas, porque as pessoas querem viver de acordo com os valores da organização, a enorme maioria, mas muitas vezes elas têm medo de fazer isso, a verdade é essa, né? Porque elas vão pagar algum preço. Exemplo, canal de denúncias, né? Fala-se muito, canal de denúncias e tal, e de repente a empresa fica toda feliz porque não apareceu nenhuma denúncia. Por quê? Por dois motivos. Ou as pessoas acham que não vai dar em coisa alguma, ou as pessoas têm medo de serem perseguidas, de retaliações. Então tem que ser para valer, né? E não lá no estilo Groucho Marx, e sem dúvida ali começa tudo com a liderança. Vou pegar aqui. Lá nos idos de Bematec, lá atrás, eu lembro que uma vez nós contratamos lá, começamos a profissionalizar, trouxemos um diretor financeiro, né? E tínhamos muitas discussões, muitos embates, e numa dessas, por alguma razão, ele comentou conosco, comigo e com o Volney, que o sucesso e o crescimento acelerado da companhia estava muito relacionado aos valores de vocês dois, né? E também essa coisa dos valores, eu também, de outra forma, olhando num outro prisma, eu percebi o seguinte: apesar de eu e o Volney, em determinado momento, termos passado a ter muito atrito, muita discussão, muito conflito de como conduzir o negócio, e eu comentei aqui que uma boa parte do insucesso das empresas tem a ver com briga de sócios, né? O que manteve a Bematec íntegra foram os valores dos dois, que eram muito parecidos, né? Ou seja, na hora do pega para capar, na hora que a discussão esquentava, valia os valores dos dois, dos fundadores, que eram os valores da empresa. Então, no caso de empresas pequenas, médias, de tecnologia, que é o meu mundo, os valores estão intrinsecamente ligados aos valores os valores da companhia estão ligados aos valores dos fundadores, né? Isso é muito claro para mim, né? Então, para extrair os valores da companhia, do empreendimento, você precisa entender os valores dos fundadores, porque os valores da companhia são reflexos dos valores dos empreendedores, né, dos fundadores. E mesmo se você olhar empresas de grande porte, centenárias, pega uma IBM, por exemplo, em momentos de crise, o pessoal tende a resgatar os fundadores, né? Qual que era a mentalidade do fundador quando criou a IBM, quando criou a GE, quando criou essas empresas todas, a Siemens, sei lá, sempre numa crise, num problema de para onde vamos, vamos resgatar os valores dos fundadores da companhia. Então, eu acho que passa por aí, Fernando, extraindo valores dos fundadores, dos líderes da companhia, do início, você vai ter uma base para os valores da companhia para sempre. Obrigado. Como é que eu estou de tempo? Ok. Então, eu vou fazer só mais uma pergunta, aí depois convido vocês para também participar da conversa. Puxa, falamos bastante de empreendedorismo hoje ao longo do dia, e, inclusive, a Sibeli trouxe uma dimensão interessante, que é de estimular o empreendedorismo, mesmo dentro de uma empresa grande, musculosa, né, como a Sotrec, né? E eu tive aula com uma professora de empreendedorismo na Harvard, que ela definiu o empreendedorismo como sendo a busca obstinada por explorar oportunidades que estão além dos recursos disponíveis. E isso nunca saiu da minha cabeça. Quer dizer, o empreendedor é aquele que ele busca, de maneira obstinada, oportunidades que vão além dos limites dos recursos que ele tem. E aí ele tenta transformar o mundo de maneira muito empreendedora. Se vocês concordarem com essa definição, a minha pergunta é: como fazer para, numa organização, seja ela com uma estrutura de governança formal ou informal, como a gente viu aqui no caso do Alexandre,
para conseguir estimular as pessoas a buscarem esses recursos, a não terem preguiça de se desestimular diante das primeiras barreiras, porque barreiras aqui não faltam, dificuldades aqui não faltam, ameaças aqui não faltam, nãos, a gente ouve nãos o tempo inteiro. Como é que a gente consegue, de maneira voluntária, estimular na organização uma cultura, um comportamento em torno desse permanente desafio de superação? Fernando, eu acho que isso passa por dar liberdade para as pessoas, para os profissionais, de encontrarem as suas próprias soluções para os problemas que estão sendo enfrentados, né? Então, o tal falava-se muito um tempo atrás no intraempreendedorismo, né? Ou seja, isso está muito em voga hoje. As empresas que estão se desenvolvendo rapidamente, elas têm intraempreendedores, são pessoas que empreendem, que têm uma liberdade enorme para encontrar soluções em casa, de madrugada, ou na sua estação de trabalho, e realmente não ter muita amarra, né? O cara tem que ter a liberdade de, no tempo dele, encontrar soluções para o problema dele. A gente, às vezes, tem a mania, o empreendedor é o cara que toca, é o líder da companhia, mas se você tem um engenheiro na companhia desenvolvendo um software, uma solução, ter a liberdade no tempo dele para encontrar a melhor solução para aquela implementação, para aquele problema, é ser empreendedor naquela atividade que ele está desenvolvendo. Ele tem que ter liberdade para isso, né? Tem que ter tranquilidade para isso, ou seja, ele tem que ser empreendedor na baia dele, né? Então, acho que essa coisa de dar liberdade, de ter uma equipe mais enxuta, mas uma equipe com empowerment para encontrar suas soluções, respeito, né, pelo timing das pessoas em buscar resolver seus problemas. Acho que é isso, tem a ver com liberdade. É claro que você tem que ter uma equipe bem escolhida, você tem que ter tem que ter uma equipe que você soube escolher, que casa com os valores da empresa, que casa com o tamanho da necessidade da empresa, mas aí dá liberdade de deixar as pessoas tocarem as coisas, tendo, claro, os objetivos muito bem definidos. Bem, um pouco na linha do que o Marcel falou, né? Quer dizer, o que se coloca muito é que você não pode ser avesso a riscos. Quer dizer, a empresa tem que dar abertura ao erro, e que está associado à inovação, né? O que eu diria que eu estou fazendo, quer dizer, eu falo muito aqui da minha própria experiência, né? Que eu acho que é onde eu posso agregar. Eu não sou a acadêmica, né? Mas nós estamos fazendo uma série de ações, né, para começar a mudar. Quer dizer, um dealer Caterpillar é um business muito tradicional, né? Um business by the book, e a gente tem até falado muito em no zero risk, né? Você até acho que participou de alguma discussão desse no zero risk, né? Da gente sair um pouco do by the book, né? E correr alguns riscos. Mas, principalmente, nós temos trabalhado a nossa cabeça de board, né, de abertura ao risco, ao erro, né? E tem um outro aspecto que eu acrescentaria também, né, que é o perfil das pessoas. Nem todas as pessoas serão empreendedoras, né? Os próprios autores no The Alchemy of Growth, eles colocam perfis diferentes para os 3 horizontes, né? Quem é que vai tocar o horizonte 1 do core business, né? Qual é o perfil mais adequado para o horizonte 2, que é mais emergente? Quem é o perfil mais adequado para o horizonte 3? A gente ainda está patinando de seguir isso à risca, mas nós temos essa lição na mesa todo o tempo. Tem um perfil do cara que vai, e ele tem que ser mais aberto ao risco, né? E mesmo na DE, né, na diretoria executiva, nós temos perfis diferentes. Eu sou aberta ao risco, né? Então eu estou lá no horizonte 3.
porque é o meu perfil. Não adianta me botar lá no... Né, porque eu gosto de mudar, eu vivo para isso. Né? Então, se me botar lá no horizonte 1, ali, eu talvez vá sofrer um bocadinho. Então, eu acho que tem uma coisa de você trabalhar com o perfil adequado e trabalhar a organização para correr um pouco do risco. Né? Aos meus pares. Bom, acho que também muito já foi colocado, mas acredito que o que não fazer, né? O que não fazer, por exemplo, é querer controlar tudo, inclusive as pessoas. Há uma tentação de querer ter tudo sob controle. E isso é cada vez mais improvável, particularmente com as novas gerações. Né? Inclusive a questão de horário, ou de como está fazendo, etc. Basta ressaltar que a gente está quase aí 2020. Em 2025, 75% da força de trabalho do mundo vai ser composta por millennials ou centennials, que já são os que estão vindo por aí, nascidos em 2000. Então, a gente tem que pensar, digamos, nesse público. E, enfim, inúmeros trabalhos mostram, que eu até mencionei isso na apresentação, que os 3 fatores que elevam a motivação intrínseca das pessoas é essa ideia do que foi mencionado da autonomia, da ideia da maestria, de você toda hora aprender alguma coisa nova e não ficar fazendo sempre a mesma coisa, e, ao mesmo tempo, poder se aprofundar mais em algo. E o terceiro, você vê que aquilo tem algum significado, algum senso, novamente, de propósito. São esses 3 elementos. Se você quiser partir para a abordagem tradicional, e qual a abordagem tradicional? É a abordagem da cenourinha e do chicote. É motivação extrínseca e controles atrás. Isso funciona cada vez menos, né? Na verdade, não funciona e gera efeitos colaterais. Então, a meu ver, é trabalhar muito esse aspecto. E muitas vezes também se fala da ausência de compromisso. Né? Olha, hoje a gente vive num mundo com relações muito líquidas, né? Muito pouco estáveis, onde a pessoa está aqui e está ali, mas também é importante ressaltar que as empresas diminuíram seu compromisso com as pessoas. Então, existe um livro só sobre isso, que se chama Firm Commitment, um trocadilho de palavras de um professor de Oxford, e que discute essa questão. Não é que o ser humano mudou drasticamente de uma geração para outra, mas também o sentimento das empresas para com as pessoas é diferente. Quer dizer, quando você trata o indivíduo como um número, na primeira oportunidade vai embora. E aí depois você fala, poxa, mas a pessoa não tem comprometimento. Então, tem um outro lado da moeda que é importante também, é mostrar que você vai estar ali para as pessoas. Essas empresas mais modernas, a rotatividade delas é baixíssima ou nula, o que mostra que, né, a realidade pode ser diferente para algumas empresas. Não tem muito mais a acrescentar. Eu acho que eu gostei muito que você falou, Cibele, da questão de ter vocação para ser um empreendedor, né? O intraempreendedorismo, para mim, ele parece que ele passa uma régua onde todo mundo pode empreender, e eu não tenho certeza disso. E o que a gente tenta fazer, porque a nossa categoria, a de serviços, ela vem muito cheia de dogmas. Então, os profissionais que chegam, às vezes, para trabalhar com a gente, vêm cheio de caixinhas dogmáticas, e o que a gente tenta fazer é tirar o cara da caixa dele e derrubar os dogmas. E isso já é uma maneira de dar uma liberdade, uma autonomia, porque o cara vem cheio de dogma. Então, demora uns 6 meses para ele se adaptar onde ele chegou. Aí ele fala, agora sim. Né? A pergunta usual que a gente faz para todo mundo que chega lá é, mas por que não? E aí a pessoa fica sem saber a resposta, porque ela está naquele dogma e ela não sabe que ela pode ir adiante, né? Porque está lá no quadradinho dela. Né? Então, se você dá um empurrão, talvez ela consiga, mas nem todos são empreendedores. Isso tenho absoluta certeza. E olha que tem gente lá, tem mais de 100. Estou exatamente nessa página, só queria dizer que eu acredito que também que as pessoas não são iguais, de maneira nenhuma. As pessoas são totalmente diferentes umas das outras, né? E que eu acho que a função do líder, a responsabilidade do líder é criar um ambiente e uma estrutura para que as pessoas levantem a mão e se voluntariem a essas atividades. Por exemplo, como de inovação. Se eu tenho um processo sistemático de inovação, eu estou trazendo ideias de inovação de clientes, problemas, eu vou naturalmente ter pessoas que vão abraçar aquilo e vão adotar aquele processo de inovação. Se eu tenho oportunidades de business unit managers,
naturalmente as pessoas que têm vocação levantam a mão. Então eu acredito muito nisso. Eu acredito em se criar as condições para que as pessoas que têm a vocação levantem as mãos. Fora isso, é empurrar a corda, né? Muito bom. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Tony, por favor. Tem um microfone ali para o Tony? Tenho... Primeiro aqui, então. Tony, Alô? você em seguida. Consegue ouvir? Dá para ouvir? Dá para ouvir. Tá, ok. Meu nome é Daniel, trabalho em recursos humanos. Primeiro, eu queria agradecer pelo tempo e pela humildade em trocar e colocar as experiências de vocês com todos nós. Acho que o dia foi muito tranquilo e bem produtivo. A minha pergunta está ligada a alguns pontos, não são especificamente um ponto só colocado, mas quando a gente olha no modelo novo de organização, por exemplo, quando o Alexandre comentou, existem fatores internos e externos para a gente conseguir fazer essa mudança, né? Fatores internos, eu diria que até é mais simples do que os externos. E quando a gente olha para essas mudanças, por exemplo, essa empresa citada da Holanda, e eu estava aqui já fazendo um paralelo com o Brasil, né? Com as limitações do Brasil, né? Semana passada ou semanas atrás a gente viveu aí a discussão da reforma trabalhista. Eu que sou de RH, a minha visão é que flexibilizou, sim, mas ainda é muito old fashion, ainda é muito limitante, ainda é muito ultrapassada, né? Por exemplo, no caso lá da Holanda, a enfermeira já ia pedir para ser considerada uma gerente, porque ela faz tudo, né? Então cria equiparação salarial, tal. Essas limitações que o país nos coloca, né? E eu acredito nas novas gerações para pressionar essa mudança. Então, a minha pergunta é: o que vocês imaginam, né? Como vocês imaginam isso passa na cabeça de vocês de que as novas gerações, em especial a geração Z, essa que não está ainda trabalhando, que vai chegar onde já vive um ambiente horizontal, né? Os pais já não sentam na mesa antes ou separado dos filhos, todo mundo senta de forma igual, come nos mesmos pratos, discute as mesmas coisas. Se essa geração Z terá um poder de pressionar para que aconteçam esses novos modelos de organização horizontais, abertas à criatividade, abertas ao empreendedorismo também. Estava tentando aqui me esconder, olhei para o lado aqui, ver se... Pergunta muito boa, né? Em primeiro lugar, que sem dúvida há diferenças entre os países culturais de legislação, mas não acho que seria um impeditivo. Você pode sempre adaptar. Por exemplo, há um outro caso similar que eu até comentei numa das respostas, que é de uma empresa industrial na França, que tem uma legislação trabalhista igual, se não muito mais complicada do que a nossa para questão de negociação salarial, relação com o sindicato, demissão e etc. E conseguiram migrar para um modelo muito similar. Não precisa ir tão longe. Aqui no Brasil, há um sujeito que está esquecido, né? Ficou esquecido, infelizmente, que é o Ricardo Semler, que no final da década de 80 ele já tinha várias práticas dessas, que é um sujeito de vanguarda, e ele escreveu um livro à época, que é o Virando a Própria Mesa, que inclusive eu reli há uns tempos atrás, e é impressionante o que ele conseguiu fazer na década de 80 no setor industrial no ABC Paulista, com sindicatos, com uma legislação trabalhista que não era tão flexível quanto a de agora. Então, é possível fazer muitas coisas, e só para você ter ideia, lá no modelo dele, as pessoas fixavam seu próprio salário, as pessoas votavam em quem ia ser os chefes, e por aí vai. Você falou no caso das enfermeiras, realmente, todas, inclusive na Holanda, se consideram gerentes, com orgulho, porque faz tudo. Ela é uma generalista. Quanto vai ganhar e etc. é uma outra história. Mas acho que essas inspirações, elas têm que nos abrir e não, né, nos fechar no sentido de que, olha, aqui é diferente, porque dá para fazer muita coisa. Então, há episódios, há modelos aí que, para mim, são muito claros, inclusive você falou das novas gerações, que estão muito mais alinhados e sintonizados com o século XXI. Porque a gente não teve tempo de falar com calma, com profundidade desses modelos, mas, ao final, eu sempre pergunto, e aí, vocês querem entrar numa empresa como essa hoje em dia ou numa tradicional? Ninguém quer numa daquelas, né? Então, acho que é algo que é um modelo vencedor, né, nesse século que a gente está começando aí a pensar diferente.
eu gostaria de fazer primeiro uma menção ao o Ulisses me fez fazer uma reflexão. Ele falou de valores. Eu me lembro muito bem que quando a gente estava estudando, a gente vê aquela coisa. Quando você for montar uma empresa, você tem que definir missão, valores, e como você se enxerga lá na frente. Aí depois teve uma fase que eu vi assim: se você precisar declinar os seus valores, é porque você não tem esses valores. Então, você não precisa ficar se lembrando disso. Então, você tem que partir do pressuposto que isso já é intrínseco na organização. E o Ulisses agora me fez relembrar isso. Aí, partindo dessa questão de que você é um cara de peso, com 200 milhões de compra de mídia, é a primeira vez, aliás, que eu vejo uma pessoa do seu porte fazendo um comentário desse. Você disse que hoje você se dá o luxo de escolher o cliente que você quer atender. E você, por ser um cara de marketing, você talvez seja a pessoa mais correta para responder isso. O que leva uma empresa ou um grupo empresarial ou de investimento, bastante famoso, ter uma empresa onde estimula a meritocracia, espremer a pessoa, espremer o fornecedor, e depois monta uma fundação, monta um projeto social, e ela se contradiz justamente porque nessa fundação ela defende valores completamente diferentes do que ela pratica na empresa. Como é que alguém pode dormir tranquilo tendo uma questão empresarial como essa e uma social absolutamente ao contrário, sendo que as pessoas que trabalham também fazem parte desse ecossistema social? Bom, eu não vou responder como psicanalista, tá? Acho que tem uma questão de ordem prática do modelo de negócios da companhia, né? O modelo de negócio da companhia ele está totalmente estruturado numa visão do século XX, de fato, né? Então, talvez eu não posso dizer da psique dele, né? Do gestor ou da companhia, mas me parece que tem uma tentativa de modificar o modus operandi a partir de iniciativas como essa. Pelo menos é isso que o mercado enxerga, né? Eu não sei exatamente porque tem várias assim, não tem uma só que pelo menos eu conheço. Mas me parece que uma iniciativa de ter um instituto, de ter uma fundação, é benéfica em si. Quer dizer, eu não, de fato não acho um paradoxo, acho uma necessidade ter. Acho uma necessidade. Se há um paradoxo a ser discutido, é um paradoxo do modelo de negócios, que está completamente alicerçado no modelo antigo, onde tem que levar vantagem, etc, etc. Então, eu não tenho essa resposta para você, de fato, né? Me parece ser uma questão ainda insolúvel nesse momento híbrido de transição que a gente está, né? Bom, eu gostei muito da sua pergunta. Como é seu nome? É Tony, né? É isso? Bom, em primeiro lugar, só lembrar que o mestre Drucker, né, que dizia o seguinte, que a empresa é paga para criar valor, não para cortar custos, né? Que é muito dessa filosofia do que você está se referindo. Segundo ponto é que é diferente a gente fala muito de criar valor, é uma das expressões mais usadas no ambiente empresarial, mas a gente tem que distinguir criar valor de transferir valor. Então, muitas vezes você aperta todo mundo e você tem uma transferência de valor dos outros stakeholders, inclusive dos acionistas futuros, para um momento atual, para uma perspectiva de curto prazo. Então, transferência de valor é diferente de criar valor. E muitos modelos se baseiam em transferência de valor. O ponto que você mencionou, a resposta direta é: o ser humano é uma contradição ambulante. A gente gosta de se ver no espelho sempre com uma pessoa boa. E aí é uma literatura toda que se chama de moral balancing. A gente tenta sempre equilibrar atos bons e atos ruins. É como se fosse um jogo de soma zero. Quando a gente faz alguma coisa boa, a gente se dá o luxo de fazer alguma coisa não tão boa. Tem pesquisas que mostram, por exemplo, que pessoas que acabaram de sair de um supermercado orgânico, elas são mais propensas a trapacear no experimento, porque eu acabei de gastar no orgânico. Então, agora, eu tenho direito. Assim como quando eu faço alguma coisa errada,
eu tento compensar com alguma ação filantrópica. Se você olhar o Kenneth Lay, ex-presidente do conselho e CEO da Enron, ele gastava quase todos os dias em almoço de filantropia. Olha que maravilha. E muitos outros casos. Bom, não precisa ir tão longe. Aqui o Banco Santos, quem trouxe aí mostra o descobrimento, etc., não é verdade? Então, o ser humano tem isso, né? De sempre querer se ver com um lado positivo. Eu acho que eu poderia explorar bastante minhas críticas a esse modelo, que infelizmente é visto ainda como modelo de sucesso. Para mim, claramente, é uma empresa do século XX que ainda faz sucesso no século XXI, porque compete com outras empresas que têm a mesma mentalidade, mas que cada vez tem menos espaço para isso. E para mim, eu lamento bastante que ainda seja vendido como algo de sonho grande, porque não é um sonho grande, é um sonho pequeno, é o sonho só do dinheiro. Só refraseando um pouquinho, eu não escolho o cliente, eu escolho quando eu vejo que o cliente tem questões éticas, eu não trabalho com ele. Porque escolher cliente na minha área é coisa de louco, não dá para escolher cliente. Então, eu posso até ter dito que eu escolho a cliente, na verdade, eu nego o cliente quando eu vejo uma questão de princípios muito forte ali. Então, eu prefiro não trabalhar, tá? Mas, Ulisses, a questão próxima que eu tenho é a seguinte: da mesma forma que as pessoas se regeneram, teoricamente, e podem mudar e melhorar, eventualmente as empresas também podem. Então, acabei de receber uma ligação para fazer um trabalho para um relevante grupo desses que têm sido investigados e que estão fazendo delações, etc. A Petrobras de hoje, que não é o caso dela, não vou nem revelar, logicamente, aparentemente já não é a mesma Petrobras de há um tempo atrás e terá, eventualmente, hipoteticamente, aprendido com essas lições. Então, eu estou aqui com mixed feelings, como dizem os nossos amigos ingleses e americanos, em relação a essa questão de aceitar ou não. E de dizer assim, bom, será que justamente por ela ter sido alvo de críticas e do olhar de todo mundo, ela vai mudar? Ou uma vez metralha, sempre metralha? Você aceitaria? Qual o seu sentimento em relação a isso? E talvez o Alexandre possa dizer alguma coisa sobre esse assunto também. Bom, claro, puxa, a Cibele tem um voo para pegar, a gente já vai encerrar, mas eu já vou te liberar, puxa vida. Não, imagina, Cibele, muito obrigado. Eu acho que é importante a gente fazer a distinção do ponto de vista de juízo de valor. Eu acho que nenhuma pessoa jurídica deve fazer juízo de valor em serviço. Então, não é por aí que a gente está dizendo que eu atenderia ou não. Eu atendo ou não uma companhia quando ela vem com práticas que, para mim, não são práticas justas. Não é o valor que a gente está falando aqui, que é o valor... o valor moral, não é isso que eu estou julgando. Tanto que a gente está fazendo consultoria para uma dessas que foi indicada. Então, o juízo de valor, ele não vem antes, ele vem depois, né? Eu preciso saber se a minha relação vai ser uma relação lícita, de PJ para PJ. Do ponto de vista pessoal, eu posso ter a minha opinião, né? Então, não é isso que está em discussão aqui no meu ponto de vista, né? Pelo que eu entendi da pergunta, a ideia é se a empresa pode, né, de fato, se recuperar e mudar de comportamento, ou se... Claro que pode. Acho que é sempre espaço para você ter uma reviravolta, mas tem que ser novamente genuíno. Exemplo concreto, 10 anos atrás tivemos o escândalo das Siemens, que até então tinha sido o maior da história em termos de pagamento de multa por pagamento de propina, né, em função da violação da FCPA. O que a Siemens fez na ocasião? Pela primeira vez na sua história, ela contratou, desde 1860 e pouco, mais de quase 150 anos, ela contratou um CEO de fora. Esse CEO de fora, ele demitiu 80% dos executivos dos 2 primeiros escalões, que significam 300 pessoas, 300 cargos. Dos 300, ele demitiu 80%.
e claramente a empresa foi para outro caminho. Então, é possível, e hoje é considerado, por exemplo, um benchmark da área de compliance. Não é uma empresa perfeita, empresa de 360 mil funcionários nunca vai, né? Como eu mencionei, não tem empresa perfeita. Estatisticamente, dizem que tem 1% de psicopatas na população, na Siemens tem 3.600. Então, é impossível você controlar comportamentos, mas você tem um rumo ali, você cria um bom ambiente. Só que a minha preocupação nos casos atuais aqui no Brasil é que, no caso das empresas privadas, os sinais que têm vindo até o momento, infelizmente, não são dos melhores. Por quê? Porque, se você olhar os acordos, por exemplo, isso é público, da Embraer e da Odebrecht/Braskem, lá com os órgãos americanos, você vê que as empresas, não é que elas querem trocar o presidente, essas coisas, elas querem manter os executivos anteriores, elas estão brigando para manter os anteriores. E sem uma reformulação completa das lideranças, isso é absolutamente impossível. E eu estive em uma dessas, né? E, enfim, pediram para eu reformular, revisar os documentos de governança. E eu fiquei um pouco incomodado, porque falei, olha, vocês não precisam disso, vocês precisam reinventar a empresa. E o que eu senti lá é que é um sentimento de vitimização, de que, olha, fomos explorados pelos políticos e que, no fundo, nós não fizemos nada muito errado. Então, não dá para melhorar assim, não dá para reinventar a empresa se você realmente não repensar o que é sucesso, qual é o propósito da empresa, qual é o papel dos administradores aqui. Pessoal, foi um enorme prazer. Obrigado aos palestrantes. Obrigado, Marcel, por ter vindo de Curitiba até aqui. Pessoal, foi um grande prazer. Obrigado pela presença de vocês. Espero revê-los em breve.